Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Luiz Moran, da IQI Investimentos. Eu estou recebendo aqui hoje o pessoal da CTM Investimentos. Eu estou aqui com o gestor da CTM Investimentos, o Daniel Albertini, que vai estar conversando aqui com a gente. Bom dia, Albertini. Tudo bem? Bom dia, Moran. Tudo ótimo. E com você? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Bettini, esse é um programa, enfim, é um formato diferente que a gente está criando, enfim, a gente quer conversar e trazer o gestor de recursos que a gente oferece os fundos na plataforma mais próximos do nosso cliente, para ele poder explicar, enfim, como é que ele está vendo, o que ele está fazendo, como é que as coisas estão caminhando, para o nosso cliente ficar mais confortável até e sentir, enfim, que o dinheiro dele está em boas mãos, né? Está sendo bem administrado. Conta um pouquinho para a gente, bem rapidamente, da CTM, como é que vocês surgiram, enfim, e um pouquinho de você também, enfim, você está fazendo isso há quanto tempo? Você é gestor de recursos há quanto tempo? Bom, eu sou economista de formação e faço gestão de recursos já há quase 20 anos. E em 2012, nós fundamos a CTM Investimentos. Então, nosso objetivo era trazer para o Paraná uma gestora independente, que tivesse um foco em companhias de mid e small caps, que pudesse fazer a gestão nos moldes de gestores americanos, nos moldes do Rio, São Paulo, algo que a gente pudesse desenvolver aqui no Paraná, que ainda era muito carente desse tipo de serviço. E então a gente iniciou a CTM, eu falo com 3 grandes pilares, né? Conteúdo, transparência e membership. Ou seja, é levar um pouco de conhecimento, que é um pouco da nossa parte filosófica aqui, e aí acho que está bem alinhado com o que você está propondo aqui hoje. Então, tentar levar para o nosso investidor um pouco de conhecimento, um pouco de entendimento do mercado, para que ele possa suportar os momentos de incerteza, para que ele possa entender o que está sendo feito. A transparência, claro, sempre primordial, acho que no nosso segmento, no nosso setor, e principalmente, eu costumo falar assim, quando o investidor ele tem investimento num fundo, e ele sabe, por exemplo, que no fundo ele tem investimento em Panvel Farmácia, por exemplo, ele não vai na raia quando ele precisar comprar um remédio, porque ele vai saber que ele tem um pedacinho da Panvel ali. Então, a gente faz questão sempre de dar todo esse disclosure do que estamos fazendo, qual o objetivo, prazos e tudo mais. E o membership, obviamente, é o alinhamento de interesse. Então, a gente entende aqui que o alinhamento de interesse ele tem que estar 110%, ele tem que estar assim, realmente muito afinado com o investidor, para que o investidor ele tenha tranquilidade e que também os sócios, gestores comerciais e todos os colaboradores da gestora também estejam com os mesmos ideais e com os mesmos objetivos. Então, com isso, a gente fundou a CTM em 2012 e de lá para cá, creio que a gente tem buscado desenvolver um bom trabalho para os nossos investidores. Quanto tem sob gestão hoje a CTM, Daniel? Você A CTM está batendo aí próximo de 600 milhões, tá? Então, são próximos de 600 milhões, mais ou menos 4.800 investidores. Então, esses são os números atuais aí, quentinho. Assim, importante até destacar que a gente não pretende, assim, ser uma casa com muitos bilhões, assim, né? Até pela maneira da nossa gestão, a gente vai falar disso, mas pela maneira da nossa gestão, a gente tem uma gestão mais focada em mid, small caps e um pouco de estratégias que a gente sabe que tem limitações no mercado, a gente entende que o mercado brasileiro ele é um pouco limitado, então dificilmente a gente deve ter os fundos muito grandes assim no futuro, a gente deve encerrar o tamanho dos fundos muito possivelmente aí quando baterem os níveis ideais que a gente julga para as estratégias de cada um. Isso eu ia começar a entrar nos fundos. Tem um fundo que a gente gosta bastante, ele está a gente vem olhando com ele com bastante carinho já há algum tempo, o CTM Red, um dos nossos favoritos aí, tem uma relação risco-retorno muito interessante, é um fundo que tem um desempenho interessante com baixa volatilidade, né?
Conta para a gente um pouco como é que é essa estratégia, o que vocês fazem no Hedge, qual é o ponto interessante aí? Sabe que o Red, inclusive, no ano passado, ele acho que ganhou o prêmio do Valor como o fundo multimercado, o melhor fundo multimercado de baixa volatilidade, né? Então, ele está fazendo por onde, vamos falar assim, mas a gente também gosta muito dele, até já dando essa complementaridade do que eu comentei antes, ele é um fundo que deve ter um capacity aí para mais ou menos 550 milhões, mais ou menos, tá? Então, hoje a gente está próximo de 170, então ele deve ter um capacity para próximo de 550 milhões, mais ou menos. E o que a gente faz muito no fundo, primeiro arbitragens, né? Então ficar procurando lá distorções de mercado de uma maneira geral. Então, ação com câmbio, ação com juro, ação com ação, setorial, intrasetorial, tá? Tudo muito pequenininho na sua essência, assim, você não tem grandes posições dentro desse fundo, não tem grandes movimentações, não tem grandes shots, vamos falar assim, para esse fundo, tá? Ele é sempre com estratégias bem paulatinas, assim, que a gente vai constituindo, vai construindo nessas arbitragens, exceto em operações em que, eventualmente, a gente julgue como um fechamento de capital, por exemplo. Então, no caso de Somos Educação, no passado, a gente fez uma arbitragem bem relevante. Esse é um tema que a gente olha com muita cautela aqui, a gente está sempre muito de olho em todos os fechamentos de capital, porque é uma especialidade nossa, então a gente realmente, ao longo desses últimos quase 20 anos, já fiz muitas dessas operações, desde o início da CTM a gente já tem umas 4, 5 histórico de fechamento de capital, então nesse tipo de operação a gente acaba eventualmente ficando com posições maiores e mais relevantes, sempre almejando um retorno consistente dentro do tempo. Então, o CTM o RED, ele tem sempre como objetivo calcular prazo e tempo. E dentro desse prazo e tempo, a gente vai ajustando o que a gente julga de retorno adequado. O objetivo Entendi. nosso hoje, Luiz, assim, falando, sempre difícil falar de retorno no futuro e prospectivo, mas quando a gente olha para o histórico, é isso que a gente vem entregando. Com esses níveis de Selic, é entregar algo entre 8 e 10 ao ano, tá? Uma vol Tá. aí de 4. Esse é o nosso mindset aqui para esse fundo. Como é que você faz para controlar essa vol? Como é que você consegue controlar essa volatilidade, deixar essa volatilidade baixa, fazendo essas operações de long short? É justamente calibrando o tamanho das posições? Calibrando o tamanho das posições e sempre carregando algum tipo de hedge junto, tá? Por Tá. mais que você tenha tipos de long short, tenha operações, quando a gente incrementa a exposição em ações, a gente sempre vai carregar algum hedge de mercado junto, ou vendendo uma put de dólar, ou comprando uma put de índice, ou vendendo índice futuro, ou vendendo... Hoje, por exemplo, a gente tem uma posição vendida no índice de small caps, a gente entendendo que em um evento de liquidez ou qualquer coisa assim mais séria, o índice de small caps ele vai acabar refletindo melhor a volatilidade que o fundo tem hoje. Então ele sempre vai ter uma contraposição, a gente sempre vai carregar uma contraposição em algum tipo de hedge, ou via DI, ou via dólar, ou via opções de Bovespa, ou via opções de S&P, algo nesse sentido. Tá? Então, assim que a gente vai ajustando o que a gente vai tendo de exposição em equity. Lembrando, sempre importante falar que o fundo ele tem 3 grandes estratégias, tá? A primeira delas, e no passado, quando a gente olha para o histórico do fundo, no passado com o CDI lá de 12, 13, 15%, a gente não precisava fazer grandes movimentações, porque entregar 13, 14% para o investidor era algo maravilhoso. E com a segunda parte que eu vou comentar aqui, ela apimentava o fundo e deixava isso bem azeitadinho. Mas com a taxa de juros caindo, a gente foi obrigado a ir ajustando o fundo e incrementando, então, posições de mercado. Comprando vol, vendendo vol, arbitragens, long short, DI, juro, câmbio, a gente vai ajustando isso para que esse book ele tenha entre 30% e 40% do fundo, mais ou menos, tá? Então, ele sempre vai estar exposto ou via um financiamento, ou via compra de vol, ou venda de vol, mas ele sempre vai estar ajustado para uma composição entre 30% e 40% de participação em renda variável e suas derivadas. A segunda parte do fundo,
que eu julgo que é uma operação de renda fixa pré-fixada, de curtíssimo prazo, ou seja, 30, 60, 90 dias, e com upside, que são o financiamento de operações a termo. Então, para quem não é muito familiarizado com isso, para o investidor pessoa física que eventualmente quer se alavancar no mercado, comprando uma Petrobras, uma Vale, um Itaú a termo, ou seja, a prazo, ele vai pagar uma taxa de juros embutida no preço da ação. E a gente adora financiar isso. A gente adora fazer a contraparte, ou seja, financiar os investidores que estão se alavancando no mercado. É uma operação que é de baixíssimo risco. Eu faço isso há quase 20 anos, e mesmo nos episódios de 2008, quando a gente teve o crash e tudo mais, não houve nenhuma inadimplência no mercado de termos. Depois, a gente teve os episódios lá de grandes investidores que tomaram o mercado de termo no Brasil, em Marfrig e poucas ações, ficaram inadimplentes, o mercado não teve problema também. Depois, recentemente, ano passado, também com todo aquele movimento. Então, é uma operação extremamente segura, extremamente líquida e com um upside. Por quê? Porque quando o investidor ele encerra a operação dele antes do prazo combinado, 30, 60, 90 dias, a gente pode realocar esse capital a uma nova taxa. Então, praticamente, a gente, com o mesmo dinheiro, em 30 ou 40, 60 dias, a gente turbina a renda fixa desse percentual do fundo. Essas operações de tema estão ficando comuns, tem vários fundos usando isso. Eu não sei se tem. Tomara que tenha tema para todo mundo. O mercado subindo, todo mundo fica animado, tem tema para todo mundo financiar. A gente faz isso, a gente faz muito isso, tá? Já há bastante tempo, então a gente sempre procura fazer bem pulverizado. Normalmente o fundo roda aí com 30% de termo, tá? Então entre 30% e 35%, a gente sempre está rodando mais ou menos nessa faixa aí. E aí, por fim, claro, título público, um pouco de B às vezes, um pouquinho de NTNB, mais curto. Hoje, por exemplo, a gente tem uma posição ali nas Bs de 23 e 24, tentando capturar o IPCA. Então, hoje, a gente tem algumas estratégias hoje, mais ou menos entre uns 16%, 17% do fundo hoje, com outras composições, não só as NTNs B, até via alguns fundos específicos, assim, alguns fundos imobiliários e tal, tentando capturar esse incremento de PCA que a gente deve ter nos próximos 2 anos e que deve ser, no nosso entendimento, nessa janela, deve ser maior do que a Selic. Então, essa é a composição, é a ideia, a estratégia por trás do CTM Red. Eu queria que você desse uma explorada, explique para a gente um pouquinho mais dessas operações de fechamento de capital. O que exatamente você está olhando no fechamento de capital e como é que você se aproveita disso? Porque são enfim, as pessoas não prestam muita atenção. Normalmente, quando a empresa está fechando capital, ela já virou um negócio que, enfim, ninguém mais está ligando para ela. Tal. Conta para a gente um pouco como é que funciona isso. E é justamente nesse ponto que fica o dinheirinho na mesa ali, onde a gente pode se aproveitar. Então, dá um exemplo de Tempo Capital, Tempo Investimentos no passado, foi uma das primeiras que a gente acabou fazendo. Depois, a gente teve Somos Educação, teve Vigor também, que fechou o capital, e a gente também teve uma operação no passado. Agora, a gente conseguiu forçar uma operação dessa com Rede Energia. Esse caso de Rede Energia, inclusive, é algo realmente fantástico, assim, deu quase 9 vezes o capital numa transação de possível fechamento de capital que a gente está envolvido agora, mas o objetivo é sempre o seguinte, olhar para a estrutura do fechamento, se ele é uma oferta pública para fechamento de capital, se ele é uma oferta pública para incremento de participação e qual a modalidade da oferta, porque você tem, juridicamente falando, dentro dessas operações de OPA, você tem uma série de desdobramentos ali, uma série de coisas que vão acabar contando para o prazo. Então, no nosso entendimento, a gente sempre está buscando o menor prazo de andamento da operação, e isso inclui CVM, arbitragens, aspectos jurídicos, a base de acionistas, se os grandes acionistas já estão alinhados com o fechamento ou não, se vai ter alguma discussão, que tipo de discussão que você pode abrir nesse sentido, se tem upside, se tem downside. Então, a gente tem sempre um amplo estudo, até mais jurídico, até falando, tá? Muitas vezes,
da operação que está sendo realizada, quando do anúncio dela, ou quando a gente já está vendo uma possibilidade de arbitragem entre alguma coisa, tá? Mas normalmente essas operações elas começam quando você já tem o anúncio do fechamento de capital, e aí então um amplo estudo para você balizar tudo isso, e na sequência uma ideia do prazo que isso pode durar. E o que acaba acontecendo ao longo do caminho é que bolsa sobe, bolsa desce, e durante esse período de bolsa sobe, bolsa desce, muitos investidores de renda variável ou algum holder de longo prazo, ele vê o mercado cair e aí ele fala, poxa, eu vou entregar 2% aqui nessa ação, que vai fechar o capital a R$ 9, eu vou vender aqui a 8,90, 8,82, 8,80, porque o mercado caiu 3, 4, 5% e eu vou usar esse caixa. Então, a gente praticamente faz esse caminho de dar liquidez de saída para muitos investidores de renda variável que tem um horizonte mais longo de investimento, e aí a gente arbitra esse tempo, legislação, execução da OPA. Então, esse é o objetivo final. Somos Educação foi um caso interessante até, porque tinha um investidor estrangeiro gigantesco na base que resolveu sair exatamente nessa operação. Só que o que o mercado não estava vendo é que você tinha uma conta escrow account depois. E você, então, comprava a ação desse investidor com algum desconto, que no final do prazo seria o mesmo preço de venda, vamos chamar assim, da oferta pública, porque ela já carregava um CDI embutido no prazo. Só que havia uma conta escrow account que você ia receber 1, 2 e 3 anos depois. Isso dava um upside assim de 800% do CDI quase no período. Então, são essas coisas que a gente sempre está olhando, a gente sempre está buscando, procurando para otimizar a estrutura de retorno do fundo. Entendi. Passando então para o outro fundo, o Estratégia, que também é um fundo que tem, enfim, tem um desempenho bastante bom também, um retorno ajustado por risco dos melhores do mercado. Como é que vocês estão vendo? Como é que vocês estão vendo aí a bolsa local? Qual é o cenário que vocês estão trabalhando? Vocês estão trabalhando com um cenário de retomada ou não? Vocês estão mais defensivos? Como é que vocês estão vendo? Bom, inicialmente a gente está muito focado assim nesse curtíssimo prazo, vamos chamar assim, nesse desenrolar aí dessas questões políticas, orçamento e tal, que é onde eu acredito que vai acabar liberando o mercado para novas altas, tá? Quando a gente olha para o mundo hoje, o Brasil ele é a pior bolsa do planeta, a gente é a pior bolsa em termos de desempenho do mundo, já pelo quase segundo ano, então no ano passado a gente foi muito mal, a bolsa foi muito ruim, e esse ano, é a pior bolsa do planeta. Então, quase que por uma inércia, vamos chamar assim, e também pelo nível de câmbio extremamente elevado, a gente acredita que o mercado ele vai ter algum tipo de ajuste a hora que essas discussões políticas aí saírem do radar, a hora que esse impacto de orçamento, fura teto, não fura, tira, põe, puxa para cá, puxa para lá, a hora que a gente tiver, então, esse imbróglio resolvido, a gente acredita que o mercado ele é para cima, tá? A gente está animado, a gente está bem posicionado, acreditando principalmente no resultado das companhias. Dado o cenário do ano passado, dado todos os episódios que nós assistimos, a gente acredita que o primeiro trimestre de muitas companhias que a gente acompanha e que a gente tem posições tende a ser um trimestre bem interessante. E, claro, não dá para deixar de lado que nesse episódio de corona, covid e tudo mais, a gente está muito mais para o final de tudo isso do que para o início e para o meio. A gente tinha já uma expectativa de pior agora em março, a gente até achava que iria piorar até o final do inverno, mas vacinação, uma maneira mais comum de lidar com o vírus, as empresas se adaptando, os investidores se adaptando, as pessoas se adaptando. Então, no fim, quando a gente compara, por exemplo, março do ano passado com março agora, né, que praticamente bateu esse spike de casos, está todo mundo um pouco mais, não tirando
o aspecto de riscos, tá? Que eu acredito que o vírus tem toda essa letalidade, é pior, tem as novas cepas e tudo mais, mas bem ou mal, a gente aprendeu a conviver com isso. As empresas continuam, os negócios continuam, ninguém para. Então, assim, exceto nos segmentos que realmente sofreram com o vírus, sofreram bastante, turismo, lazer, restaurantes, shoppings e serviços relacionados a isso, os demais segmentos aprenderam a conviver. De certa forma, a gente foi se ajustando, o ser humano ele vai se moldando ao ambiente, ao habitat, então a gente está vendo mais para o final de tudo isso, vendo uma reabertura econômica e mais volta ao normal da nossa vida lá por setembro, agosto, setembro ou comecinho de outubro. Então a gente está mais animado, a gente está acreditando realmente que pode ser um ano positivo, superando esses entraves de orçamento, fura-teto e por aí vai. O estratégia... É cedo ainda para começar a comprar essa retomada, Daniel? Você acha que não? Eu ainda acredito que pode ter uma chance de recomprar, mas difícil você fazer um single shot, né? Então, assim, eu acredito que a gente está num estágio em que você começa a comprar essa retomada e qualquer movimento de piora, você vai ajustando o tamanho dessa posição, tá? Então, assim, eu não acredito que você vai chegar, por exemplo, estamos aqui em maio, final de maio, agora você vai lá e monta a sua posição, porque até lá o mercado pode ter outras variáveis, como o resultado do primeiro TRI de várias companhias, e a gente pode, eventualmente, estar num nível mais alto. Então, eu sou muito mais adepto do você estar posicionado, se tiver algum atraso desse reopening, você vai ajustando o tamanho dessa posição, vai comprando um pouco mais barato e tudo mais, mas eu realmente estou mais animado com o resultado prospectivo das companhias. Tá certo. Você estava falando, enfim, você ia começar a falar agora da estratégia, eu queria até que você desse uma ideia para a gente, qual é o tamanho que você acha que essa estratégia pode você usa bastante small caps e tal. Fala para a gente um pouco de qual é o tamanho, qual é a capacidade de um fundo desse, quanto é que esse fundo aguenta de tamanho. Perfeito. Esse fundo hoje ele tem quase 100 milhões de patrimônio, tá? E a gente enxerga para ele um capacity entre 350 e 400 milhões de reais, tá? Ele é um fundo que, por essência, a gente divide praticamente, vamos falar assim, um terço, em que um terço a gente vai ter fluxo de dividendo para ele, vai ter empresas que possam gerar algum fluxo positivo e um pouco mais relevante de dividendo para ele. Um terço de negócios realmente fora do radar, assim, completamente fora do que o mercado pode estar olhando e que são empresas que no futuro ou vão retornar via dividendo ou via algum evento de M&A ou mesmo de desenvolvimento de liquidez futura, e um terço de empresas líquidas, realmente. A gente tem que ter o fundo, algum tipo de liquidez mais razoável a gente tem que ter no fundo. Eu diria até que em torno de 35%, 40% hoje de liquidez, então em empresas maiores, que também tem upside, obviamente, mas que se encaixem em algum tipo dos investimentos que a gente está olhando. A gente tem uma preferência aqui, não é uma obrigatoriedade, mas a gente tem uma preferência por 3 grandes setores, que seria o agronegócio, a energia elétrica e saúde. Então, esses 3 grandes setores, eles acabam tendo algum tipo de direcionamento para o CTM Estratégia. E algo que a gente sempre fala, e talvez isso é o nome dele, mas de 2014 para cá, a gente viveu quase que uma crise a cada 12 meses. Então, Joesley Day, greve do caminhoneiro, impeachment, aí crise do orçamento, corona, assim, quase de 12 em 12 meses a gente... Melhor não lembrar de cada uma delas, né? A gente... Não, eu lembro de cada uma delas, porque é justamente nesses momentos em que o investidor do estratégia acabou ficando tranquilo e em que a gente conseguiu criar algum tipo de valor. Justamente pelo seguinte, dado esse tipo de episódio,
a gente passou, a partir de 2014, a constituir uma filosofia de hedge para o fundo. Então, ele é um fundo de ações, longo prazo, com uma cabeça de negócios em que a gente possa, eventualmente, participar. Então, atualmente, a gente acabou de entrar no conselho da Kepler Weber, que é uma posição que a gente tem dentro dessa estratégia do agronegócio. Eu fui conselheiro da Unipar durante muitos anos, foi uma posição que trouxe um retorno assim, absurdo para o fundo. Então, a gente mira para negócios de médio e longo prazo, que a gente possa contribuir, que a gente possa ser um pouco mais ativo dentro dessas companhias, e lá, nem que seja para vestir a camisa do acionista realmente e ir lá brigar, na essência, não tem problema, a gente faz isso também, mas que tenha upside relevante dentro disso. Então, essa estratégia de médio e longo prazo, bons negócios dentro de alguns segmentos que possam estar diferentes e não necessariamente preocupados em ser primeira linha e tal, que a gente possa montar uma posição e contribuir de alguma forma. E, paralelamente a isso, constituir, montar, ter algum tipo de proteção, algum tipo de hedge para essas intempéries que acabam acontecendo de tempos em tempos. Eu costumo dizer que esses episódios de hedge são exatamente iguais a um sinistro de veículo, de um bem, por aí vai. Quando você bate o carro, você vai descobrir o valor que o teu seguro tem. E às vezes você vai ter aquela surpresa ingrata do teu corretor falando: olha, o teu seguro só cobre 300 quilômetros, você está a 500, então você vai ter que trazer o teu carro para a faixa dos 300, e aí você aciona o teu seguro. Só que quando você for olhar isso aí, o peixe saiu mais caro, o molho saiu mais caro do que o peixe, porque esses 200 quilômetros de guincho praticamente vão custar quase que a tua anuidade aí de seguro. Então, quando você não amarra muito bem o teu seguro, você tem surpresas indesejadas. Quando ele está bem feito, o teu carro lá, você teve o sinistro, você vai receber na sua conta o valor daquele carro, daquele veículo que você tinha, e aí você pode escolher o que você vai fazer com o dinheiro. Você vai comprar um carro igual, se você vai mudar, se o carro é novo, vai fazer algum ajuste ali, por aí vai. Então, em essência, a estratégia que a gente usa com essas proteções é muito parecida. Cada vez que o mercado tem algum tipo de sinistro, a gente reduz a volatilidade do fundo, a gente consegue evitar algum tipo de grande crash, vamos falar assim, 100% vai ser impossível, mas algum tipo de impacto a gente consegue amortizar, a gente consegue suavizar, e normalmente esses seguros vão gerar um caixa para o fundo que no momento em que o mercado está caindo, você fala: opa, tudo que eu quero é dinheiro para comprar mais ações. Então, com isso, o investidor que tem cabeça de longo prazo, que vai alocando no fundo, que vai construindo esse patrimônio, cada evento desse, ele tem uma quantidade de ações dentro do patrimônio dele, proporcional, obviamente, às cotas que ele vai adquirindo, maior do que no evento inicial. Porque a gente pega essa proteção, a gente pega essa put que virou dinheiro e realoca ela em novas quantidades de ações dentro do fundo ou numa nova posição dentro do fundo. Então, a essência do CTM Estratégia é essa, é você ter empresas fora do radar, mid small caps, dentro de um segmento que, assim, como prioridade, a gente tem um norte de agroenergia e saúde, mas não a obrigatoriedade. Então a gente tem transporte, tem logística dentro do fundo bastante hoje, e a gente vai calibrando proteções ao longo do tempo para que a gente consiga suavizar e criar algum tipo de moat assim, em determinados episódios de mercado em crash. Então isso tem criado, a gente entende que isso tem criado muito valor, o fundo nesses últimos 5 anos, desde que a gente iniciou, então, essas estratégias de proteção, o fundo vem rodando aí a quase 28% ao ano de resultado. No ano passado teve um resultado positivo, subiu quase 15 e alguma coisinha em termos de performance. Então é isso que a gente faz no Estratégia, sempre buscando empresas fora do radar, negócios diferentes, que a gente possa interferir, possa ajudar, mas que a gente possa combinar algum tipo de hedge, algum tipo de proteção para riscos de mercado. Eu queria conversar um pouco agora a respeito do Ultra, que é o terceiro fundo, é o outro fundo de ações de vocês, e meio que contrastar os dois, quais são as diferenças, tá? Até para a gente poder discutir um pouco
eventualmente alguma posição em particular, tal, enfim, como é que, Ótimo, perfeito, perfeito. quais são as diferenças de estratégia especificamente dos dois fundos? Então, assim, o CTM Estratégia, a gente tem um capacity ali, como eu falei, em torno de 350, 400 milhões, e o Ultra, a gente pariu ele, né, a gente criou ele para fazer tudo que o Estratégia não fazia ou não pode fazer. Em essência, a gente entendeu que é super legal, estratégia de longo prazo, que é super bacana e tudo mais, mas que a gente estava perdendo um pouco do nosso conhecimento, perdendo um pouco do nosso tempo de mercado, um pouco de nossa vivência de mercado, com outros mercados, ou seja, juros, câmbio, commodities. A gente tem um sócio que passou quase que a vida toda no agronegócio, então tem um conhecimento muito relevante de grãos, do agronegócio em si, e essas habilidades a gente entendia que a gente também poderia extrair do mercado, que seria possível a gente agregar valor dentro das estratégias, não só de ações, mas também fazendo uso ou trazendo essas novas dinâmicas para dentro de um novo fundo. Como estratégia tem o mandato dele lá bem definido, a gente aqui não muda mandato, não muda nada no meio do caminho, a gente falou assim, poxa, o que a gente faz? Vamos montar um fundo novo. E, em essência, a ideia do Ultra era para ser um fundo com capital dos sócios que corresse mais risco. Então, o nosso objetivo inicial era colocar o dinheiro dos sócios para tomar mais risco realmente nesses mercados que eu comentei e falar assim, olha, vamos buscar vamos buscar um novo nível de retorno, mas com uma possibilidade de mercados mais ampla e restrita ao que a estratégia faz. Então, a gente colocou no Ultra possibilidade de alavancagem, ele pode alavancar até 2 vezes o patrimônio, ele pode operar câmbio, juros, ou seja, moedas, né, de uma forma geral, juros, e também commodities. No ano passado, a gente teve um retorno positivo comprado em café. Então, é parte da estratégia do Ultra. Então, o Ultra já é um fundo que a gente entende que tem um capacity talvez um pouco menor, na faixa aí de 200 milhões, 250 milhões, porque ele é um fundo realmente agressivo, ele é um fundo mais cavalo de pau mesmo, assim, ele é um cara que vai estar no trading, então ele vai fazer justamente o uso de estratégias e de filosofias que o estratégia não faz. O Ultra ele pode alocar 100% em BDR, por exemplo, ele pode então estar comprado 100% em BDRs, ele pode alocar fora lá os seus 20 e tantos por cento, ele pode estar comprado em café vendido em milho, ele pode uma série de estratégias, tá? Então, esse é o grande diferencial para o nosso fundo de ações tradicional, que é a CTM Estratégia, além de fazer o uso de algumas estratégias de opções para montar posição. Então, vou dar um exemplo aqui, Via Varejo. Quando a gente teve uma posição de Via Varejo no Ultra, que foi majoritariamente sendo carregada através de opções. Então, a gente delimita lá o tamanho do que a gente teria de uma posição à vista, por exemplo, 15%, 20% do fundo, e a gente transforma isso para uma posição de opções, uma estratégia, eventualmente, de vender uma put, comprar uma call, ou comprar um call spread, ou comprar uma call bem fora do dinheiro, ou fazer um call ratio, ou seja, eu compro uma call vendo 2 para frente. Então, ele tem essa flexibilidade, ele tem essa estratégia no DNA dele também, tá? Então, essa flexibilidade que o Ultra tem que diferencia bastante. Então, ele nasceu para ser um fundo mais agressivo, um fundo realmente com mais vol, naturalmente, você não vai tomar mais risco com um vol menor, é quase que impossível isso, mas ele nasceu com esse objetivo de procurar outros mercados, de fazer uso de tudo que a gente tem disponível no mercado para assumir mais risco e, obviamente, também entregar mais retorno para o investidor. A Quer gente dizer, até calibrou. o Ultra não é o estratégia com mais risco, são outras posições, inclusive. Exatamente. São diferentes, eles são bem diferentes. São posições diferentes, e aí no caso do Ultra, a gente tem uma quase que obrigatoriedade por liquidez, por posições mais líquidas, obviamente porque se o fundo tem estratégia de alavancagem, a gente tem que controlar um pouco mais o risco dele,
E, obviamente, a gente tem que ter posições que possam valer de garantia para suportar a alavancagem que o fundo vai acabar tendo. A gente não costuma alavancar o fundo via futuros, assim, no sentido de, termo, isso é muito pouco, tá? A gente acaba sempre alavancando o fundo com posições estruturais ou via opções, então vou vender uma put, vou comprar uma call, ou com posições mais táticas de índice futuro, dólar, juro, e aí commodity, vou comprar café, vou vender milho, ou vou ficar comprado no milho para fazer hedge da posição de BRF, por exemplo, algo nessa linha, tá? Entendi. Tem até uma posição que chama atenção, enfim, não são posições muito comuns. Vocês têm duas posições com duas seguradoras, tem Porto Seguro e Sul América, né? São duas. É um caso que você pode dar um pouquinho mais de detalhe para a gente? Enfim, qual é a tese? Claro. As duas teses. Então, assim, as seguradoras, a gente tinha inicialmente o aspecto central da tese é, obviamente, a alta da taxa de juros. Então, a gente entendia que a Selic ia ter que subir mais do que o mercado imaginava. Então, esse movimento de alta da curva de juros, a gente imaginava que poderia capturar ele através das seguradoras. Acabou que, inclusive, isso não aconteceu. Elas estão, assim, em termos de valuation, extremamente baratas, tanto Porto Seguro quanto Sul América. Dinâmicas diferentes, então são duas posições com dinâmicas diferentes. Porto Seguro voltada mais para alto e outros tipos de carteira. Então, esse seria o primeiro aspecto, em que você tem uma sinistralidade mais baixa num momento como o que a gente vai vivendo, tem menos acidente, as pessoas saem menos de casa, tem menos balada, tem menos tudo, então você acaba tendo um nível de sinistralidade mais baixo, com taxa de juros subindo, isso vai produzir um efeito relevante em termos de resultado, e por consequência de distribuição de dividendo. E no caso de Sul América, a gente tem dois drivers. Então, o segmento de saúde, propriamente dito, então quando a gente compara, a Sul América alienou os demais segmentos que ela tinha, de veículos e outros tipos de seguros, então ela poderia passar a ser comparada mais com as empresas de saúde, e aí, claro, que tem toda essa discussão de modelo, se é verticalizado, não é, e tudo mais, mas bem ou mal, você tem uma companhia que é líder, que está num segmento premium, e que está nesse segmento de saúde. Então, hoje, a gente está vendo a companhia negociar 10 vezes lucro, um pouco menos, talvez, e comparado às companhias de saúde aí, 25, 30 vezes. Até a título de curiosidade, quando a gente soma o deal, né, Apvida e Notre Dame, a gente tem uma companhia com um market cap próximo de 130 bi de reais de market cap. E essa companhia resultante, ela tem 10% de market share em vidas. A Sul América, ela tem um pouco mais de 10% de market share em receita no segmento de saúde. E Sul América vale 12 bi. Então, ela valeria 10% da companhia fundida, vamos falar assim. E, além disso, dentro da Sul América, ela tem 25% da Orama, que ela pagou 400 milhões, e que se a gente fizer lá, uma regra de 3 aí para Inter, Modal, XP e tudo mais, tem um valor intrínseco ali, tem um valor escondido dentro da Sul América, que poderia ser destravado com IPO ou com alguma coisa nesse sentido. Então, essas duas posições de seguradoras, elas tinham como objetivo ser algo como 25% do Ultra, numa posição líquida, obviamente, que confere liquidez para o fundo, que traz um carrego positivo via dividendos, que deveria se beneficiar do aumento da taxa de juros, mas que cada uma com uma dinâmica para veículos de um lado. E tem um aspecto interessante que faltou comentar na Porto Seguro, é que ela tem um projeto lá, o CEO novo que assumiu a companhia, tem um projeto de dobrar o número de clientes em 5 anos, e tem uma série de iniciativas de startups lá dentro da Porto Seguro, que poderia até acabar culminando numa abertura de capital dessas companhias menores, startups que eles estão investindo. Então tem uma frente ali de tecnologia, vamos falar assim, tem um objetivo de olhar para novos negócios e tudo mais, então a gente acredita que tanto uma quanto outra estão muito descontadas assim do valor justo,
e que confere um upside relevante com a liquidez que o fundo precisa, um bom carrego e numa dinâmica que contribui para a formação do portfólio do fundo como um todo, em termos de composição, de garantia, margens e por aí vai. Bom, eu agradeço imensamente. Eu acho que eu acabei minhas perguntas aqui. Tem alguma coisa que vocês acham? Gabriel, fala aí, cara. Você acha que tem alguma coisa que a gente poderia citar aqui? Deixa eu te colocar aqui na conversa. Tem alguma coisa que a gente deveria citar que a gente não chegou a falar? Olha, Moran, eu acho que, no geral, a gente cobriu tudo, né? Gabriel, que é um cara comercial, sei lá, não sei. Ou então, Daniel, não sei, estou perguntando para vocês. Eu realmente, enfim, claro, eu cobri tudo o meu roteiro aqui, eu acho que dá para fazer um programa legal. Eu também estou bem satisfeito aí com o caminho que você seguiu, Moran. Acho que ficou bem legal. Dani, se quiser, algumas conclusões finais aí. Daqui do meu lado eu também acredito que a gente abordou praticamente tudo, então tá bem delineado, assim, acho que tá ok. Combinado, então. Obrigadão, gente. Grande abraço. Valeu, um abraço, boa semana. Bom dia, até mais. Tchau, tchau.